17 de novembro, quarta-feira, estamos mais uma vez reunidos para meditar a palavra de Deus maravilhosa. Hoje, 3 leituras, vamos continuar a história de Macabeus. Ontem, uma história impressionante, o martírio de Eleazar. Veja, quando Jesus falava assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, eu não sabia de quem Jesus falava. Eu não sabia dos mártires. E aqui eu encontro um exemplo tão lindo desse Eleazar, que não aceitou fingir prestar culto a deuses pagãos para preservar a própria vida, para não dar mau exemplo aos jovens. Porque se os jovens chegassem à conclusão, bom, se Eleazar renunciou à fé, nós também podemos. E aí é por tudo a perder a nossa fé. Mas ele fez o sacrifício, doou a vida, guardou a fé pelas veneráveis e santas leis, que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver que esse exemplo dele valeu, porque ao tentarem também converter ao paganismo os jovens, eles seguiram o exemplo de Eleazar e guardaram a fé. Hoje nós vamos ver na primeira leitura o martírio de 7 irmãos, o testemunho dos 7 irmãos e o testemunho da mãe, que também os incentivava a guardar a fé. Primeira leitura, 2 Macabeus 7, versículo 1. Antes, porém, se inscreva aí no canal, acione o sininho para você ser avisado toda vez que eu colocar um novo vídeo no ar. Dá um curtir também e compartilhe com as pessoas que você sabe que amam a palavra de Deus. Vamos então à primeira leitura, 2 Macabeus 7, 1. Aconteceu também que 7 irmãos foram presos junto com sua mãe. Torturando-os com chicotes e flagelos, o rei queria obrigá-los a comer carne de porco contra o que determina a lei. E lembra que era um sacrifício a deuses pagãos. Mas, sobremaneira admirável e digna de abençoada memória, foi a mãe, a qual, vendo morrer seus 7 filhos no espaço de um dia, soube portar-se corajosamente por causa da esperança que tinha no Senhor, a esperança do céu. Entende? A cada um deles exortava na língua dos seus antepassados. Então ela falava na língua dos antepassados, de modo que só os jovens entendiam, os inimigos não entendiam. Olha a sabedoria dessa mulher. A cada um deles exortava na língua dos seus antepassados, cheia de coragem e animando com força viril a sua ternura feminina. E dizia-lhes: não sei como viestes a aparecer no meu ventre, nem fui eu quem vos deu o espírito e a vida. Também não fui eu quem deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o ser humano no seu nascimento e dá origem a todas as coisas, Ele, na sua misericórdia, vos restituirá o espírito e a vida. Ressurreição. Ele vos restituirá o espírito e a vida. Que frase, gente! E isto porque agora vos sacrificais a vós mesmos, por amor às suas leis. O rei Antíoco suspeitou que estava sendo menosprezado e que essas palavras eram de censura. Como restasse ainda o filho mais novo, começou a exortá-lo não só com palavras, mas ainda com juramentos, lhe assegurava que o faria rico e feliz, contanto que abandonasse as tradições dos antepassados, mas que o teria como amigo e que ele lhe confiaria altos encargos. Como o moço não lhe desse a menor atenção, o rei dirigiu-se à mãe, convidando-a a aconselhar o rapaz para o seu próprio bem. Depois de muita insistência do rei, ela aceitou tentar convencer o filho. Inclinando-se para ele e fazendo pouco caso do cruel tirano, assim falou na língua dos antepassados. Então ela estava falando numa língua que os inimigos não entendiam. Filho, tem compaixão de mim, que por 9 meses te trouxe no meu ventre e por 3 anos te amamentei, alimentei, te conduzi até esta idade, provendo sempre o teu sustento. Eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra e o que neles existe. Reconhece que Deus os fez do que não existia e que assim também se originou a humanidade. Não tenhas medo desse carrasco. Ao contrário, tornando-te digno de teus irmãos, enfrenta a morte
para que eu te recupere com eles no tempo da misericórdia. É o céu. Ela ainda falava, quando o rapaz disse: a quem esperais? Eu não obedeço a ordens do rei. Aos preceitos da lei, porém, que foi dada a nossos pais por meio de Moisés, a esses obedeço. Quanto a ti, que és o autor de toda a maldade que se abate sobre os hebreus, não conseguirás escapar das mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmão, que palavra forte. A mãe e os filhos dando a vida pela Bíblia, pela palavra de Deus, pela fé. Essa fé que chegou até nós. Eu estou falando aqui de antepassados de Nossa Senhora e de São José. Pessoas que guardaram a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Um deles, o primeiro deles, um escriba. Um escriba, aquele que copiava a Bíblia. Foi o primeiro a dar o exemplo aos jovens e os jovens seguiram-lhe o exemplo. 7 irmãos e a mãe. Que dor daquela mãe vendo seus filhos morrendo pela fé. Essa mulher lembra Nossa Senhora. Esses filhos lembram Jesus. Porque a Jesus também foi oferecida riquezas e poderes mundanos, como ofereceram esse filho mais novo dela. O demônio levou Jesus no alto monte e ofereceu todas essas coisas. Mas Jesus guardou a fé, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por amor a mim e por amor a você. Amém. Vamos agora ao Salmo do dia. O Salmo de hoje, que é o Salmo 16:17. Súplica do justo. É um salmo também que pede socorro a Deus. É aquele que é cercado de inimigos pedindo socorro a Deus. Salmo 16:17, oração de Davi. Súplica do justo. Escuta, Senhor, minha justa causa. Atende a minha súplica. Presta ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Conserva meus passos nas tuas veredas, nos teus caminhos, para que meus pés não se desviem. Clamei a ti, porque tu me ouves, ó Deus. Inclina para mim o teu ouvido e escuta minhas palavras. Por isso que eu digo que a oração é demonstração de fé. Quem não tem fé não ora. Ele está dizendo que eu clamei a ti porque tu me ouves. Ó Deus, inclina para mim o teu ouvido e escuta minhas palavras. Versículo 8. Guarda-me como a pupila dos teus olhos. Protege-me à sombra de tuas asas. Agora o versículo 15. Eu, porém, com a minha justiça, verei a tua face. Aqui está falando de céu, de vida eterna. Verei a tua face. Ao despertar, me saciarei com a tua presença. Amém. Aleluia. Você imagina você acordar e se saciar com a presença de Deus? Isso é céu, irmão. Isso é céu e essa é a nossa esperança e por isso enfrentamos tudo. Por isso muitos deram a vida, como esses 7 jovens, como nosso Senhor Jesus Cristo, como Eleazar e outros, como Estevão e outros mártires que nós conhecemos. Vamos então ao Evangelho de hoje. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas 19:11. Enquanto estavam ouvindo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus iria manifestar-se logo. Eles esperavam que Jesus fosse assumir um reinado, que ia ter exércitos, ia expulsar os romanos, e aí eles iam invadir outros países, iam ser um grande império. Então eles estavam esperando que isso se manifestasse logo. Versículo 12. Disse: um homem da nobreza partiu para uma região distante, a fim de receber o reinado e depois voltar. Ele ia ser empossado rei em outro país. Chamou então 10 dos seus servos e entregou-lhes 10 minas e disse: negociai isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém,
tinham aversão a ele e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que esse homem reine sobre nós. Tentaram impedir que ele se tornasse rei. Depois de receber o reinado, só que ele recebeu o reinado. E aí, as pessoas que fizeram oposição, quando ele chega cheio de poder, o que acontecerá com eles? Os que tentaram impedir que ele chegasse ao reinado. Depois de receber o reinado, ele voltou e mandou chamar os servos aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. O homem disse: muito bem, servo bom. Como te mostraste fiel nas mínimas coisas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. O homem disse também a esse: tu recebe o governo de 5 cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a guardei num lenço, pois tinha medo de ti, que és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo por tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele a mina e dai àquele que tem 10. Disseram-lhe: Senhor, esse já tem 10 minas. Eu vos digo, respondeu ele, a todo o que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a estes meus inimigos, aqueles que tentaram impedi-lo de ser rei, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos nos aproximando da festa de Cristo Rei, nesse domingo, e encerra, nesse domingo, o ano litúrgico. A partir da segunda-feira que vem, inicia um novo ano litúrgico. Nós vamos iniciar o tempo do Advento, quer dizer, vinda, chegada, que é o Natal, a chegada de Jesus. Serão 30 dias de preparação até o Natal. Eu convido a você a acompanhar conosco diariamente esses 30 dias rumo ao Natal. Aqui, a liturgia está nos conduzindo com Jesus até Jerusalém, onde ele será glorificado, coroado rei na cruz. Entende? As pessoas esperavam que ele fosse entrar num trono cheio de ouro, com exércitos. No entanto, a sua coroa foi de espinhos, o seu manto foi distribuído entre os soldados, sua túnica. E foi do alto da cruz que ele glorificou o Pai. Mas só que tem uma coisa, tudo isso foi feito para impedir que Jesus reinasse. Os romanos não queriam que Jesus reinasse, por isso o levaram à cruz. Os judeus não o aceitaram como rei, por isso o levaram para a cruz. Só que ele vai voltar como rei. Ele vai voltar e vai retribuir a cada um conforme o que recebeu. Quem recebeu 10, quem recebeu 1 e devolveu 10, vai receber o governo de 10 cidades. Quem recebeu 1 e devolveu 5, o governo de 5 cidades. Quem não fez produzir nada, vai ser arrancado até o que pensa ter. A vida. Não terá vida eterna. E aqueles que tentaram impedir o rei de reinar, que não lhe foram obedientes, serão condenados ao inferno. Eu quero lembrar uma coisa, nesse domingo, a festa de Cristo Rei lembra que Jesus reina, que ele vai voltar e ele vai retribuir a cada um conforme que nós fizemos neste mundo. Reinando, ele já está à direita do Pai, mas ele vai voltar, revestido da sua realeza, e ele vai retribuir, ele vai premiar ou vai punir cada um conforme a vida que levou nesse mundo. Irmãos, que sejamos nós contados entre esses que foram fiéis no pouco, que sejamos chamados de servos bom e fiel, servo bom e fiel. Amém? Nos preparemos para essa festa de Cristo Rei. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.